Agora, né, já que estamos falando de problemas, né, de coisas que a gente está preocupado, além do veranico, além da seca, né, outras coisas que preocupam muita gente é a questão da safra esse ano, né, colocar meu café em alguma cooperativa, em algum armazém, e de repente você escuta que aquele armazém não anda bem das pernas, que aquele armazém fez investimentos muito ousados, ou que exporta muito café, e que está preocupado, que ele está meio apertado, demorando muito para poder pagar o café, segurando muito. A gente tem escutado, isso tem gerado uma apreensão muito grande entre os cafeicultores. Quase todas as regiões que a gente vai, o pessoal toca nesse assunto, está atento nesse assunto. Eu falei, vamos trazer esse assunto aqui para o nosso Café Completo, para nós entendermos um pouco, né, como é que funciona. E para isso, eu estou aqui, além do Furlan, com o Marcelo Ramos, né, que é diretor de uma grande cooperativa aqui de Varginha, Minas Sul, que deve estar acostumado, né, o pessoal trazendo essas perguntas aí de como é que está a cooperativa, de como é que está os armazéns e por que isso acontece numa época que o preço está muito alto. Está todo mundo comemorando, você tem alguns armazéns de café que está aí fechando as portas. Como é que isso funciona, Marcelo? Sem dúvida, Gustavo. Eu acho que a grande preocupação do pessoal, né, a questão caixa para as empresas, ela é muito importante, né? O caixa que realmente, muitas vezes, ele quebra uma empresa. O caixa é o dinheiro que está lá. É o dinheiro que está lá dentro, né? E sem dúvida isso preocupa muito. Nesse exato momento em que o mercado está com uma commodity muito alta, né? Existe uma preocupação muito grande. Por quê? Porque aquelas empresas em que operam em mercado futuro, principalmente, operam em bolsa, né? Elas sempre têm uma questão que é chamada de margem. Né? Isso dá um problema de caixa muito grande para quem não está totalmente estruturado. Né? Então, acho que esse é o grande problema. Aquelas empresas que muitas vezes operam descasados, né? Então isso traz um reflexo muito grande. O que seria esse descasado? Principalmente aquela empresa que está vendida e não está comprada, e hoje ela tem que buscar o café no mercado. Né? Hoje o vendido é um preço anterior que estava muito mais baixo, o mercado andou muito, né? E ela tem que comprar hoje um café muito mais caro. Então, ou seja, ela vendeu lá atrás, talvez para poder até fazer o caixa, para ter dinheiro. Sem dúvida. E aí agora tem que buscar esse café. E agora tem que buscar esse café e está pagando um café muito mais caro, né? Isso dá um descasamento total. Ou então aquelas empresas que têm a operação em bolsa, né? Que tem, nesse exato momento em que a commodity sobe muito, ou a moeda sobe muito, ele tem grandes chamadas de margem para cumprir a garantia que ela tem junto à corretora. Né? Então isso passa a ser um grande problema. Isso o pessoal tem um pouco de dúvida, né? A empresa que exporta café, né? Ela tem o café exportado e ela precisa colocar dinheiro nesse processo enquanto o café sobe ou o dólar sobe. Exatamente. Toda vez que você faz uma operação de venda futura, né, você tem que estar amarrado a uma operação junto a um produtor e compra desse café. Né? Muitas vezes ele nem recebeu ainda da empresa que ele vendeu esse café, né? Ele ainda não recebeu. Mas quando ele compra o café do cooperado, ele tem que desembolsar imediatamente, né? E cumprir uma exportação ou um mercado interno futuro para receber um valor muitas vezes menor. Então esse tem sido o grande problema que muitas empresas têm passado. Né? Então isso é uma grande dificuldade. No caso nosso, né, que é uma cooperativa que está bem estruturada, bem regulamentada, né, nós hoje não temos uma política muito rigorosa nesse sentido. Né, a nossa mesa de operação não pode operar descasado. Hoje a Minas Sul, assumir risco, né? De assumir risco, exatamente. Hoje nós não temos operação com chamada de margem. Isso dá uma garantia e uma segurança muito grande para nós. Né? Então a gente tem conseguido administrar muito bem nesse momento em que o preço descasou bastante. E por que tem empresas que elas, por o risco de ter mais essa chamada de margem, ela ganha mais, arrisca mais? Por que elas optam por esse caminho mais arriscado? A especulação, né, muitas vezes gera grandes retornos, né, mas também gera grandes problemas. Né? Então, acho que esse é o grande problema que algumas empresas estão passando. Muitas vezes não contavam com esse risco muito grande, né, Furlan? E muitas vezes isso aconteceu, essa subida muito repentina de preços, né? Então, esse é o grande problema. Tá? Eu vou dar um palpitezinho aqui no meio.
me desculpa não te cortando, mas acrescentando para o nosso pessoal entender. Quando nós falamos da operação de hedging, é uma operação de garantia de equidade de preço. Certo. Então, o que o Marcelo disse, quando você compra um café de um produtor a longo prazo, você vende na bolsa para poder ter o equilíbrio do mercado. Porque se você perder na compra, você vai ganhar na venda. Ou ao contrário, você ganha na compra e perde na venda, mas no resultado final ele mostra a mesma operação. E quando nós estamos falando principalmente dessa modalidade de compra futura, que acabou sendo uma boa oportunidade para produtores, apesar de ter penalizado em alguns momentos quando o mercado subiu, mas durante muitos anos foi uma alternativa. Aproveitar o momento do mercado e vender o café por aquele preço, mesmo ele não tendo café. Então ele assumiu essa responsabilidade de vender para entregar, geralmente no período no pós-colheita, né, setembro, outubro. Só que essa operação, para manter a proteção do preço de quem compra, o exportador acaba fazendo outra operação. Vamos chamar dos dois pratos da balança. Você tem um lado a compra, você faz o outro lado da venda, exatamente para equilibrar. Lembrando que são operações diferentes. Você compra o café e vende bolsa. Todos os dois vão oscilar positivamente, né? Certo. Se o mercado subiu, a compra vai ganhar, a venda vai perder, mas o resultado da operação. Só que isso se tornou um desconforto porque o fluxo de caixa das empresas, não só pelo próprio capital, né, Marcelo, para poder trabalhar, ele não é em sacas de café, ele é na unidade financeira. Então quem tinha dinheiro para operar 1 milhão de sacas de café, com essa alta do preço caiu para 300 mil sacas. Então, por isso que dificulta o fluxo de caixa das empresas exatamente nessa situação. Então, não só pelo ponto de especulação, mas para quem opera um volume muito grande, lembrando que não só pela compra futura, mas quem compra hoje no balcão e demora 60, 90 dias para poder fazer a entrega efetiva do café, durante esse período ele também tem que proteger essa operação fazendo o seu hedge. Por isso que a gente tem um volume grande na Bolsa, que são empresas lá fora, torradoras, mantendo o preço de compra, o exportador brasileiro ou de qualquer outra origem, garantindo os seus preços de venda. Só que esse ajuste diário que a Bolsa necessita é dentro de um mecanismo que a gente pode explicar em mais detalhes numa próxima oportunidade, mas ele requer esse ajuste diário. Então, para quem vendeu na Bolsa... Então, esse ajuste todo dia? Todo dia. Então, para quem subiu... Né? Para quem subiu e está vendido, representa você mandar dinheiro todo dia lá para a Bolsa. Eu dou até um exemplo, quando um produtor cliente veio perguntar, mas por que o pessoal está tendo dificuldade para margear? Tudo isso é especulação? Eu falei, não, eu dei até um exemplo de cooperativa sem citar o nome. Falei, imagina uma cooperativa que comprou de um determinado produtor em julho do ano passado, que nós estávamos lá a R$1.000 a saca de café, né? Pouco antes, R$1.000 a saca do café, ele falou, ó, vender a R$1.000 para entregar em 25, para mim é um bom preço. Me atende. Então ele foi lá na cooperativa e vendeu o café a R$1.000 para entregar em setembro 25. Naquele momento, a cooperativa, fazendo uma operação de proteção de preço, fazendo o hedge, ele comprou do produtor e ele vende bolsa. Nesse momento que a bolsa subiu, ele teve que ajustar todo esse valor, ele não recebeu o café do produtor. Entendi. Ele teve que ajustar tudo isso. Vamos lembrar, café a R$1.000, chegou a R$2.800. Então, vamos criar um cenário simples aqui. A cooperativa já ajustou R$1.800 na bolsa, que o dinheiro está lá, e ela está comprometida a receber o café a R$1.000 do produtor. Ela já colocou R$1.800 na operação. Ela perde esse dinheiro? Não, porque conforme ou ela entregar... Imagina assim, se ela entregasse o café, o produtor entregasse o café hoje, aquele café de 1.000 vale R$2.800. Certo. Ele pega o café do produtor, vende no mercado a R$2.800, tá recupera os R$1.800 dele e paga os 1.000 para o produtor. A operação está garantida. Tá, mas aí precisa ter o dinheiro. Exatamente, é esse momento doloroso que nós estamos falando. E aí, Marcelo, como é que as empresas fazem quando chega nesse momento? Se ela tem em caixa, como é que ela faz? Pois é, esse é o grande problema. Ou fecha as portas. Né? Tem muitas empresas fechando as portas exatamente por causa disso, porque não consegue fazer, suprir essa chamada de margem, né? Muitas vezes essa chamada de margem depende de crédito junto à instituição financeira, que também está
com restrição de crédito, né? Então é isso que acontece. As empresas que estão nessa posição, com grandes posições em bolsa, estão tendo grandes dificuldades, né? No nosso caso, nós não temos essa dificuldade, porque estamos fechando direto com o importador, né? Então, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então, isso não depende da bolsa para fazer a operação de hedge. Exatamente. Perfeito, então, tem sido essa nossa tranquilidade. Então, Minas Sul, nesse caso, está bem tranquila e não está tendo essas chamadas diárias que estão realmente estrangulando as empresas. Sim. Hoje é o que está sufocando as empresas. No mercado, os juros está quanto? Inclusive, nós temos o Daniel, que daqui a pouquinho vai falar conosco sobre juros aqui. O custo do dinheiro está cada vez mais alto. 2024 já foi sacrificado, né? A Selic já vinha subindo bastante. A gente veio um período com Selic baixa, né? 2024 ela veio subindo constantemente, né? Nós já tivemos aí uma elevação esse ano, né? Já tem mais uma programada. E prognósticos ruins pela frente, né? E com um cenário né, pior ainda em 2025. Então, se o custo do dinheiro já estava alto, vai ficar maior, então isso vai fazer com que as empresas gastem muito mais com juro, né? E isso vai comer o resultado das empresas. Mais uma vez esse ano. Vai ser dificultoso. Só que eu só tenho que pedir like pro pessoal aqui, ó. A audiência está maravilhosa. E quando você coloca o like aqui para nós, o YouTube ele entende que tem que distribuir mais. Então, senta o dedo no like aqui para nós. Vai lá, Furlan. E vou completar a dificuldade maior que os exportadores sentiram. Foi aquele problema da logística. Nós chegamos a ter 1.100.000 sacas paradas no porto durante 60 dias por falta demorando de mais o dinheiro para voltar. Mais ainda o dinheiro para voltar. E o mercado subindo, ele tendo que ajustar. Então, nós estamos vivendo realmente um momento em que a dança de balé das empresas está sendo exigida ao extremo. Não só, completando o que o Marcelo disse, não só pela situação, o próprio mercado financeiro bota um sinal amarelo e ele acaba dificultando para as empresas exatamente isso. Aí começa a notícia, pipocou uma empresa ali, pipocou. Isso só piora o cenário. Porque aí as empresas financeiras, né, elas acabam diminuindo o risco e fecha a torneira para as empresas. É a hora que falta liquidez. Ou começam, né, Furlan, a exigir mais garantia. Exatamente. Né? Aumenta o processo de garantia, você tinha que dar talvez um volume de garantia, você tem que dar muito mais agora para ter o mesmo recurso disponível e mais juros também. No caixa. Com certeza. Né? Então hoje tem e lembrando assim, nós estamos exportando 4 milhões por mês. Então, se você for ver que cada um desses requer, vai botando um número atrás do outro, você vê um montante que é necessário para girar esses 30 dias. Então, realmente, assim, as empresas, não que elas estejam tendo prejuízo, que eu acho que deixar bem falado, para quem opera o hedging é feito exatamente para eliminar o teu risco. Só que ele tem um custo financeiro. E assim, mais uma vez nós vamos falar tecnicamente nos fundamentos. Quando nós tínhamos o mercado normal, que os meses da Bolsa eram progressivos positivamente, qualquer erro você rolava de um mês para o outro, você ganhava 5, 10 centavos ali, ajudava a corrigir. Agora está ao contrário. Quando o mercado está invertido, o mês presente vale uma coisa e os meses futuros valem menos. Entendi. Então você não tem aonde diluir o erro. Ou é acertar ou é acertar. E aí torna-se mais difícil, cada um. E se vamos supor, você está para a empresa que está exportando, quando vê, ela subiu o preço de café, ela não tem o dinheiro para colocar. E ela, sei lá, em vez de decretar o calote para os produtores, decretar calote para o exportador. Tem jeito ou não? Pergunta difícil para vocês aí. Decretar, fala de novo. Vamos supor, de acordo que tem que ir margeando, né? De acordo que vai subir no preço, tem que estar margeando, né? Sim. E não tem esse dinheiro para margear mais. E se eu não botar dinheiro, como é que eu faço? Topa a operação, né? O que é isso? Na verdade, você dá uma paralisada na sua operação e você tem que devolver todo o dinheiro para ela. Né? Então fica pior. Fica pior. Não, e na realidade acaba assumindo um prejuízo, né, Marcelo? Porque na realidade, assim, quando a gente vai operar a Bolsa, principalmente em Nova York, quando a gente fala em São Paulo você saca em dólar, no fim você tem que operar duas vezes, você tem que operar a Bolsa e dólar. Certo. Então porque não adianta só operar a Bolsa, você tem que também travar o dólar para você obter o teu resultado que você quer em reais. Só que quando você opera Nova York, primeiro é a chamada de margem de garantia.
Inclusive teve uma elevação recentemente agora. Sem dúvida. Em cada contrato de 283 sacas, você tem que depositar $10 mil. $10 mil. De garantia. Como é que é o contrato? Fala que O contrato são 37 mil libras, vai dar 283 sacas de café de 60 quilos. Certo. Cada contrato de Nova York. E nesse contrato de Nova York você tem que deixar como um depósito de calção que a gente usava Certo. aqui quando você não tem fiador. Isso. Para alugar, você deixa lá um título de calção, você deixa um depósito lá. A bolsa exige $10 mil lá. E o que acontece? Você é exigido pela sistemática da bolsa no dia seguinte da operação, baseado no fechamento da bolsa, falou: ó, o seu ajuste hoje é de $50 mil. Aí você vai lá e deposita $50 mil. Logicamente que o teu preço vai valer aquele preço da venda mais o preço ajustado do dia. Mas para entender, chega num determinado momento, você está com 1 milhão de sacas, você tem que mandar $3 milhões e você não tem, o que a Bolsa faz? Ela simplesmente liquida a operação por conta dela, você perde esses $10 mil por contrato, que isso é um prejuízo, e você morre a tua operação. Naquele momento, se o mercado começar a voltar, você deixa de rever esse dinheiro que você mandou para a Bolsa. E aí a tua operação explode, um prejuízo estrondoso. Então, esse é o termo que a gente usa no mercado. Quando empresas recebem uma estopagem ou foi estopado pela Bolsa. Quer dizer, a Bolsa, por falta de ajuste diário, ela liquida a operação e te tira da jogada. Aí é um tremendo prejuízo. Entendi. E aí acaba as empresas, né, pedindo RJ, quando tá aqui. Como é que funciona isso, Marcelo? Ajuda a explicar para a gente aqui. Pois é, esse é o mecanismo que as empresas estão adotando, né? Virou aí uma... Lembrando que RJ é recuperação judicial. Recuperação judicial, né? Uma ferramenta que as empresas têm conseguido, né, buscar isso no mercado. É por lei, né? Pede por lei, né? Por justiça, não. Na realidade, você entra isso judicialmente. É um processo. Né? É um processo que ele pede como prazo, né, para você poder quitar as suas dívidas. Certo. Né? Isso você vai juntar todos os seus credores, né, colocar todos os seus credores numa cesta e vai falar que, ó, eu consigo pagar isso de tanto por tantos anos. E a justiça isso tem decretado. Se for comprovado realmente que ele não tem capacidade de honrar os compromissos naquele momento, a justiça concede esse prazo para que ele faça isso a um prazo maior, né? E com essa ferramenta, né, o Gustavo, o que está acontecendo? Os credores financeiros têm ficado cada vez mais preocupados, né, porque isso tem crescido muito, né, isso principalmente em algumas regiões do país tem dado acesso isso muito grande, principalmente a empresas, a muitas vezes até a produtores rurais, né, e esse mecanismo tem causado alguns problemas para efeito de crédito, porque as instituições financeiras muitas vezes veem isso como um sinal ruim, né? E acabam cortando uma insegurança crédito, até jurídica. Uma insegurança jurídica e tem você realmente não tem como exigir depois. Cortando crédito que é extremamente vital para a cadeia. Né? Então isso tem sido bem problemático. Inclusive até encarecendo linhas de crédito, Sem porque dúvida, o pessoal coloca isso como risco. Como número de risco, você vai participar disso daí. Sem dúvida. E o produtor que está colhendo sua safra aí, esse ano não é uma safra tão volumosa, mas num preço recorde dos recordes, é o momento que ele tem para poder acertar. E essa insegurança que ele está, como é que ele avalia, né, o local, né, o parceiro que ele vai trabalhar, o armazém, a cooperativa, como é que ele poderia verificar isso aí? Se é que tem alguma maneira de verificar, para poder falar assim, vou colocar aqui que tem menos risco, porque é o seguinte, tem uma seção de boatos aí que o mercado é a coisa mais louca do mundo, né? De repente tem um doido falando um boato aí, a coisa vai se repetindo, e na hora que você vê o negócio virou de um jeito, e aí todo mundo fica, será que está acontecendo, será que não aconteceu? E nesses momentos, né, com o preço muito alto, um momento muito sensível, né, da cafeicultura está vivendo, muita coisa nova acontecendo, muitos processos novos até mesmo, porque nunca batemos esse preço. Como é que o produtor ele pode ter uma percepção se aquele local é verdade, se não é verdade, os boatos e a segurança dos armazéns? Olha, Gustavo, eu entendo que uma cooperativa, por exemplo, né, eu acho que é extremamente importante o produtor enxergar primeiro o histórico dela, né? Ver se essa empresa ela tem honrado os compromissos, né, de pagamento ao produtor, pagamento ao fornecedor, se essa empresa ela tem uma estrutura de
inventários e se ela é auditada, né? Hoje, uma auditoria, na realidade, é uma empresa contratada externamente. Que não é barato, né? Que não é barato, né? Para poder conferir todos os números da cooperativa. Ver se essa cooperativa é auditada. Isso é extremamente importante, porque hoje você tem aí grandes nomes mundiais, né, que fazem esse tipo de checagem, de auditoria, né? Vem até a empresa, olha todos os números, verifica estoque em armazéns, faz inventário em todo o processo da cooperativa, da empresa, né? Isso dá um respaldo muito grande. Então, acho que o produtor precisa enxergar e participar disso, né? E querer correr atrás para enxergar. Essa cooperativa, ela é realmente auditada, ela tem um respaldo. Tem solidez. Ela tem solidez, está há muito tempo no mercado, se teve algum problema, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Nós podemos hoje garantir para o nosso produtor da Minasul, que hoje nós somos certificados e auditados por uma das maiores empresas de auditoria do mundo, que é a BDO, né, que traz para nós essa solidez, né, e essa garantia para que o cooperado possa depositar o seu café lá dentro, né? E é importante que o cooperado possa ir na cooperativa e verificar, olhar os armazéns, ver se está lá o produto que ele sempre tem, que ele leva. Se tem café lá mesmo? Se tem café lá, se vai nas lojas, ver se tem movimento, se a estrutura está funcionando perfeitamente. Isso é extremamente importante, né? Eu acho que essa solidez, a Minasul consegue dar ao produtor e garantia que ele pode levar tranquilamente o café para lá, certo? Sim. Eu vou adicionar um pedacinho que a gente diz assim, Marcelo, a cooperativa que ela começa a correr o risco, ela está sujeita a realmente tropeçar. Então, quando a gente vê que cooperativas começam a ter autonomia de vender café sem a ordem do comprador, aí se apresenta o risco. Nós já vimos num passado longo atrás cooperativas que quebraram exatamente por essa situação. Porque, na realidade, o café é do produtor. E a autonomia das empresas é muito relativa. E aí, se o produtor ele acaba não correndo atrás para ver se o café dele existe, se está lá, se tem, ele acaba assumindo o risco. Então, quando a gente fala de cooperativa, a Minasul, a gente conhece o histórico dela, por mais que já esteja numa gama muito grande de negócios, o produtor ainda tem total autonomia sobre o café dele. Essa é a solidez da operação. Totalmente. E hoje o cooperado, quando coloca o café na cooperativa, o café é dele, né? Ele não comandou a venda ainda, a cooperativa não pode fazer nada com esse café. Exatamente. Né? Então a gente dá essa tranquilidade para ele, que o café dele está lá, né? E ele pode a qualquer momento, inclusive, levar embora se ele quiser. A Minasul é uma cooperativa que não exige que ele venda o café para nós. Exclusivamente, né? Exclusivamente. Se ele quiser retirar o café e levar embora, ele pode fazer isso, né? Então isso dá uma tranquilidade para o cooperado, né? Então acho que isso é importante deixar claro perfeitamente. Tem empresas que realmente utilizaram, né, desse subterfúgio de vender o café do cooperado sem o comando dele, né? Isso é um processo gravíssimo. É um risco muito grande. Um risco muito grande. E algumas tropeçaram. Então, E é um momento que separa o joio do trigo, né? Um momento que é ver com essas empresas que trabalham de forma mais séria, né? Sem dúvida. Ou às vezes até que se tenta trabalhar de forma séria, mas acabou tropeçando no percurso aí. Por isso que o risco, né, tem que ser mitigado, né? Tem que ser diminuído, né? Então é importante que entenda os processos da cooperativa, os processos de comercialização, né? Procure pela cooperativa, ver como é que funciona, né? É extremamente importante isso, que o cooperado possa ir lá e possa entender como é que a mesa de operações hoje trabalha, né? Como é que o mercado, a comercialização interna trabalha. Isso é muito importante, né? Para depois ele poder levar o produto para lá, porque é o bem precioso que ele tem, que ele trabalhou o ano inteiro. Sim. Né? Então é onde ele está colocando toda a vida dele, do trabalho dele, ele está colocando ali dentro. Então ele precisa ter muita segurança, né? E nesse ponto a Minasul procura dar essa segurança para ele, essa transparência total, para que ele possa colocar o café lá e dormir tranquilo. E a gente sempre fala, né, que a cooperativa ela é formada de cooperados, é formada por um conselho fiscal, que são os cooperados também, que são
eleitos, né, escolhidos. Além do Conselho Fiscal, você tem o Conselho de Administração, que é outro grupo de cooperados eleitos, escolhidos ali. Você tem as auditorias internas, auditorias externas, né? Tem lá, sempre é muito aberta, a cooperativa não tem como fechar, né, para poder. Então, ou seja, eu acho muito seguro. E qual que seria, não sei se você saberia me responder, alguns comportamentos que seria o risco muito alto de colocar o café? Algum armazém, alguma cooperativa que está se comportando de alguma maneira que é perigoso colocar café? Saberia responder essa pergunta? Não, Gustavo, muito difícil, né? Porque, na realidade, muitas vezes é aquela famosa história, né? Anoitece e não amanhece, né? Muitas vezes você vai colocando um café dentro de uma instituição ou de um armazém, né? E muitas vezes as ações lá dentro elas estão de forma desequilibrada, né? Mas principalmente aquele produtor que não consegue ter acesso às informações, né? Não consegue a receber no prazo estipulado, né? Porque muitas vezes você pode fazer uma venda com um prazo mais longo, isso é perfeitamente normal, né? A cooperativa muitas vezes coloca uma venda, às vezes o cooperado quer colocar numa venda de melhor preço, que ele é um pouco mais estendido o prazo, por necessidade dele mesmo, ele não, eu não quero receber agora, eu quero receber lá na frente, ou não tem aqueles que querem receber já de forma imediata, né? Então existem formas de pagamento. Agora, quando a empresa ou a cooperativa começa a atrasar pagamento, isso passa a ser um problema muito sério, né? Então, atrasar pagamento para o produtor mesmo? Para o pagamento para o produtor. Acho que esse é o grande problema, né? Você começar a enxergar que a cooperativa não honra os compromissos de entrega daquele café também que estava para com a empresa que ela vendeu, né? Acho que são sinais que precisam ficar atentos por parte do produtor, em que ele precisa levantar aí e ficar um pouco mais atento. Nós já vimos um cenário curtíssimo. Só um minutinho só, França, segura um pouquinho. Passamos de 500 pessoas aqui assistindo a gente aqui, né? Bom. É um momento de alegria. Obrigado aí pela audiência. E aproveita, senta o dedo no like aí para nós, deixa o nosso gostei aí. Se não gostar do programa, põe o não gostei também, você tem essa opção aqui também, mas manifesta aí pra gente. Tem nossa enquete também sobre o veranico. Por favor, responda. Furlan, desculpa te cortar. Não, ótimo, maravilha. Parabéns aí pelos 500 participantes. Eu vou usar de muito ditado dos antigos, que é de plena sabedoria. Não existe almoço de graça em economia. Alguém está pagando. Não adianta você achar que você está tirando vantagem, que alguém está pagando isso aí. Nós vimos recentemente um problema, né, de inadimplência de pagamento de café dentro até dessa cultura. Se alguém está te oferecendo algo que os outros não estão, isso pode significar um risco final, que você está seguindo. Se todo mundo está dentro de uma linha, aparece alguém que faz ao contrário, a primeira coisa que você tem que não é duvidar, mas é questionar. Espera aí, por que ele está fazendo algo que os outros não estão fazendo? O João Luiz, meu filho, usa uma frase e é perfeito. Fala assim, no café pouco se cria e muito se copia. Certo. Quando descobriram que a CPR do Banco do Brasil, lá nos anos 90, começou a funcionar, todo mundo foi em cima, todas as empresas fizeram. Quando começaram a criar essa venda a termo, né, com entrega futura, todo mundo fez porque acabou sendo uma coisa lucrativa para as empresas, né? Deu fluidez, deu volume, etc. e tal. Agora, quando alguém está pagando algo muito mais caro, a primeira situação que a gente tem é desconfiar. Então, é um dos sinais que nós temos também quando começa a te oferecer muita vantagem. Acima demais do que o mercado está oferecendo. Muita vantagem, porque ele não tem como criar algo. Então, no determinado momento em até que alguns comerciantes começam, não, deixa eu usar teu café que eu te pago a mais lá na frente, já é um sinal, não que ele seja desonesto, sim. Mas use o teu bom senso e fala assim, puxa vida, peraí. Isso vai doer em alguém em algum momento, né? Alguém vai pagar essa conta. E o mercado, né, a bolsa é única para todos. Sim, é igual para todo mundo. É igual. Você pode ter até um diferencial de um café que vai ser melhor, né, ou que vai ser pior, né, mas a bolsa é igual para todo mundo. Perfeito. Quando começar a aparecer alguma vantagem, né, muito exorbitante, levanta também as orelhas, porque na realidade... É o sinal de alerta. É sinal de alerta. É um caso do ano passado, né,
que o café dá na época de R$850, estava fechando a 1.200, 1.100. Sem dúvida. Muita gente embarcou nisso daí. Exatamente. E realmente Prejuízo deu problema. aconteceu, né? É. Prejuízo aconteceu. E A isso gente, pro setor a gente é usa até esse termo, que é extraordinário. Só tem esse tipo de operação porque tem Gerson. O que é, Gerson? O Gerson é aquele que esquece dos riscos e só vê a vantagem. Aham, quer aproveitar todas Quer as ter- vantagens. Então, só tem porque tem Gerson. Não quer acertar no olho da mosca às vezes Sem dúvida. e é difícil. Esquece dos riscos, esquece da possibilidade. Ele só enxerga o lucro efetivo e instantâneo. Aí você expõe ao risco. Isso aí é. E aquele bem negócio, complicado. né? É a seriedade, eu acho que representa bem, né? A seriedade das pessoas, a seriedade do profissionalismo, né? De você trabalhar Gustavo, o produtor tem tudo na mão e o livre-arbítrio para colocar onde ele quiser, se filiar a qualquer cooperativa que ele quiser, colocar o café em armazém onde ele quiser. Só que o risco é dele. o E ele, problema- sendo o proprietário, ele tem que saber os riscos que ele tem. O problema, em vez de enxergar, às vezes, o lado profissional das coisas, fica escutando os boatos, que são muitos por aí. Esse que é o grande problema. E a grande vantagem, né, Gustavo, se você falar de um processo cooperativista, né, que o produtor ele é o dono, né, Certo. então ele participa das sobras, ele é o cliente, né, Preferencial. e ele consegue muitas vezes comprar produtos com preço mais barato, essa é uma grande vantagem. Ele é o fornecedor, né, o fornecedor do café, do produto para a cooperativa, e ele quer ali buscar os melhores preços, né? Então, o processo cooperativista ele é muito bom por causa disso, né? O produtor ele participa em todas as etapas, né? Isso pode dar a ele melhores condições, né? É lógico que ele tem obrigações, né? E tem deveres, né? E tem direitos, Certo? né? Ele participa, né? E pode participar, mas ele tem também as obrigações dele. Então, esse é a grande questão do processo cooperativista, por isso que o processo cooperativista tem crescido cada vez mais. Mas desde que com segurança, né, com solidez, com uma estrutura bem organizada, né, Com clareza, transparência. com clareza, transparência. Por isso que eu falo, é importante que o cooperado possa, e o produtor possa ir na cooperativa e entender como que se trabalha o café dele lá dentro, né, que ele possa ir lá e ver, para que ele tenha segurança que lá ele vai conseguir fazer os melhores negócios. Inclusive, essa abertura das cooperativas é interessante. Eu já trabalhei na Cooperrita durante muitos anos, então a gente conhece essa história. A participação do produtor no dia a dia da cooperativa também é um bom sinal para ele ver. Porque ele participando, ele vai lá dentro, ele conversa, ele participa, ele escuta, ele vê, é a maneira dele. Ele não faz isso na propriedade dele, ele não vai todo dia ver como é que está. A cooperativa é uma Lá é a propriedade, casa- lá é é a casa dele dele. também, Exatamente. Então, também é uma maneira do produtor participar. Ah, não é cooperativa, é um armazém? Participa do armazém. Ah, é um comerciante? Participa do comerciante. Não é simplesmente jogar lá e falar, agora a responsabilidade é do cara. Ele está assumindo o É risco. porque normalmente deixa na mão de bons diretores, aí fica na zona de conforto. Não, você não está cuidando bem lá. Aí tem perigo. É lógico que num processo cooperativista, como você falou, né, você tem lá um conselho fiscal, né, que são produtores. Não é um só fazendo. Não é um só, é um grupo de produtores que inclusive eles acompanham, Que troca todo ano. troca todo ano, e eles têm que acompanhar inclusive a auditoria externa, Sim. porque eles que dão o parecer favorável de todo o balanço. De acordo, né? Então isso é importante, e são pessoas que estão ligadas aos produtores. Então o produtor tem acesso a esses conselheiros fiscais, isso é muito bom, né? Aí acima disso você tem um conselho de administração que foi eleito por uma assembleia, né, em que foi dado a esse conselho também o poder. Não é indicação, né? Não é Eleição, indicação né? política, né? Então isso é muito importante, né? Então por isso que tem essa transparência, e esse ramo de participação é muito grande, Gustavo. Por isso que isso dá às cooperativas sérias essa tranquilidade para o produtor saber que isso pode dar a ele a tranquilidade que ele precisa.